Muito bem. Iniciada a gravação. Certo, também a revisão de monitoria. Peço perdão de ser um pouco 30 minutos mais. Tive ensaio de qual tipo da minha semana. E aí demorou. Deixei, já havia deixado avisado de ontem mesmo. Agora nós vamos começar. Eu vi que no calendário de provas da manhã, se eu não me engano, tinha uma prova, não é isso? É dia 9 de constitucional e à noite eu não sei se vai ser essa semana que vai entrar, ou se ainda na próxima semana também. Mas, de qualquer forma, vou fazer o seguinte: vou iniciar a revisão de prova de toda a matéria a partir de hoje, e aí amanhã nós terminamos. Talvez eu dê aula de tudo hoje, direito constitucional, e também a parte perdão, a, as partes primordiais do direito constitucional, e depois a CPI. Ao findar, talvez será no fim da aula já, para dar tempo de entrarmos no controle de constitucionalidade ele inteiro, sendo a ADIM, né, que é a ação direta de inconstitucionalidade, depois ação declaratória de constitucionalidade, depois a DPF, a arguição ao descumprimento de preceito fundamental. Então, nós vamos acabar deixando isso para a próxima aula, a próxima revisão, que será dia 7, eu acredito. Dia 6, será dia 6. Então, hoje nós iniciamos a nossa revisão para a prova e dia 6 nós a terminamos. Lá, vamos começar aqui, eu vou compartilhar a tela. Muito bem. Aqui no que nós vamos falar é direito constitucional básico. Vamos falar da nacionalidade. O artigo 12 da Constituição Federal de 1988 vai tratar da constitucionalidade, da nacionalidade, perdão, e vai separar em brasileiros natos, brasileiros naturalizados, estrangeiros e assim por diante. Então vamos lá. Trata-se de brasileiros natos. Eu tenho até aqui o Vademecum, já vamos abrindo aqui, acompanhando, e nós conseguimos fazer duas coisas ao mesmo tempo. E você que estiver com o seu direito constitucional e sua Constituição aí, já abra também. Vamos lá, o capítulo 3 da nacionalidade, artigo 12, são brasileiros natos, os nascidos no Brasil, ainda que os pais sejam estrangeiros. Aliás, eu estou com o meu slide aqui em cima, então por isso que eu estou sempre olhando para cima, tá bem? Mas eu estou aqui com vocês e com o slide, com o negócio, tá tudo certo, vamos que vamos. Então, são brasileiros natos aqueles que são nascidos dentro do território brasileiro, mesmo que os pais sejam estrangeiros. Porém, se os pais estiverem a serviço da sua pátria, ou seja, um casal francês vem para o Brasil em razão de um serviço da sua nação, nesse caso não se aplica o direito da nacionalidade, entendeu? Não se aplica como brasileiro nato. O bebê que nascer nessa razão não será um brasileiro. E também será brasileiro nato. Os nascidos no exterior, portanto, com pai ou mãe brasileira, se o pai ou a mãe estiver a serviço do Brasil. Então, na primeira hipótese, nós temos o bebê que nasce dentro do território brasileiro, mas que é filhos de pais que são estrangeiros, mesmo que sejam os pais estrangeiros, ok? É óbvio, se os pais são brasileiros, estão no território brasileiro e o filho nasce, é óbvio que é um filho brasileiro, com nacionalidade brasileira. Se os pais são estrangeiros, os pais são estrangeiros e o filho nasce no Brasil porque os pais estão aqui por razões quaisquer, o filho recebe a nacionalidade brasileira. Se os pais forem estrangeiros, estiverem no território brasileiro e a mãe acaba tendo um parto aqui, ou seja, a criança acaba nascendo aqui, mas os pais estão a serviço, então a criança não é brasileira, não recebe a nacionalidade brasileira. Se nascidos no exterior, o bebê nascer no exterior e o pai ou a mãe são brasileiros
estão, aí nesse caso, estão a serviço do Brasil, então o filho é um brasileiro também, mesmo que tenha nascido, por exemplo, na França. Se o pai ou a mãe estão a serviço do país, na França, se o bebê nascer, ele será considerado brasileiro. Brasileiro é bom. Agora, o filho ou nascidos no exterior, pai ou mãe brasileira, filho registrado em repartição brasileira, veio morar no Brasil, optem pela nacionalidade brasileira. Sim. Aí nesse caso, perdão, não tinha entendido o que eu tinha escrito. Olha que beleza. Nesse caso, são os pais que são brasileiros, não estão a serviço do país, mas estão lá. E aí o filho nasce no exterior, tá? Então, o filho vai ser registrado em uma repartição brasileira e ele tem que morar no Brasil, ou melhor, ou ele pode morar no Brasil e optar pela sua nacionalidade brasileira, que aí se chama nacionalidade potestativa, que é uma nacionalidade requerida, uma nacionalidade pedida. Por quê? Vamos supor que o John, está nos States, nasceu esse John nos States, ele é filho do Lorivaldo e da Maria, evidentemente brasileiros. Mas o Lorivaldo e a Maria não são, não estavam trabalhando a serviço, não estavam a serviço do Brasil nos Estados Unidos. E o John acaba nascendo. Esse John, depois de uma certa idade, ele pode voltar para o Brasil e aqui requerer a sua nacionalidade. Seria a nacionalidade potestativa. Nessa regra, nesse diapasão, nós percebemos que nós seguimos duas regras. O ius solis, ou seja, a jurisdição do solo, do território, ou seja, quem nasce no território é brasileiro, e do sangue. Se o pai é brasileiro, se a mãe, ou a mãe é brasileira, então o filho é brasileiro. Tá? Então nós seguimos dois princípios, o princípio de território e o princípio de sangue. Nascendo brasileiro, nascendo de pais brasileiros, será brasileiro. Nascendo no território brasileiro, será brasileiro. A não ser que, em outra razão, tenha as suas exceções. Por exemplo, como eu já disse e repito novamente, os pais são estrangeiros e aí o filho nasce, né? Os pais são estrangeiros e o filho nasce no Brasil e os pais estão a serviço do país, tá bem? Então, fica essa questão. E nós entramos agora em brasileiros naturalizados, que é o nosso inciso segundo do artigo 12. Se a gente for ver aqui, ó. Inciso segundo, naturalizado. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de país de língua portuguesa, apenas residência por um ano, ininterrupto e idoneidade moral. Estrangeiros de país na língua portuguesa que moram no Brasil por um ano, ininterruptos e idôneos, tá bom? Então, por exemplo, é, eles vieram para cá, um japonês veio para cá, o seu Tsuko veio para cá, junto com a sua esposa Tsuka. E aí eles estão aqui há mais de um ano, ininterruptos, eles não causaram problema nenhum para ninguém, têm uma reputação ilibada, e aí depois de um ano, eles podem requerer a sua naturalização, tá? E podem ser também estrangeiros de qualquer nação. Perdão, gente. Nossa, viajei muito agora. Perdão, perdão, perdão. Perdão. Esquece o exemplo do seu Tsuki e da sua Tsuka. Seu Tsuki e sua Tsuka vem na segunda hipótese, tá? Seria apenas, nessa situação, estrangeiros que vêm de países com a língua portuguesa. Perdão. Então, países da qual obtém o uso da língua portuguesa como sua língua mãe, seu idioma mãe, aí sim eles, estando no país um ano ininterruptamente, sendo idôneos, tendo idoneidade moral e tudo mais, não causaram problema algum, aí sim, depois de um ano, eles podem requerer a naturalização, tá? Por exemplo, o país da Angola, Portugal e assim por diante. Aí sim, seu Tsuka e senhora Tsuka, estrangeiro de qualquer nação, reside no Brasil há mais de 15 anos, não tem condenação penal e desejam nacionalidade brasileira. Aí sim, nesse caso, eles podem
se naturalizar depois de 15 anos, não tendo nenhuma condenação penal, e se quiserem a nacionalidade brasileira, tá bom? Agora, existe, nesse sentido, embasado no Estatuto da Igualdade, procurado ali, previsto no artigo 12, parágrafo 1º, que diz: aos portugueses com residência permanente no país, se houver, ok? Aí entra o Estatuto da Igualdade. Se houver residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição que nós vamos ver já já, tá bom? Então vamos lá. Existe entre nós um acordo amigável entre o Brasil e Portugal em relacionado a muitas outras coisas. Então, vejam, se houver em Portugal a mesma reciprocidade, o mesmo tratamento que nós trataríamos eles aqui, aí sim, o português pode vir morar aqui no Brasil, vai dar a opinião dele, vai dar a opinião política, vai poder fazer várias coisas. Por exemplo, direito de residência permanente, trabalho, acesso à saúde, educação, tá bom? A não ser que hajam, ele só não vai poder, ele só não vai poder exercer os direitos que estão previstos apenas para brasileiros natos, que aí nós vamos ver aqui, tá? Então, por exemplo, ó, são privados de brasileiro nato do cargo, são privativos de brasileiro nato os cargos da presidência e vice-presidência, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, e ministro do Estado da Defesa, tá bom? Então, o português não vai poder fazer isso, tá? Mesmo que haja um estatuto de igualdade. É interessante porque eu acabei já falando aqui, então podemos passar. É interessante porque é o seguinte, esses cargos que são estritos para brasileiros natos não são ideais para quem não tem nada a ver com o nosso país. Não tem a cultura, não segue os mesmos, os mesmos hábitos, o mesmo entendimento brasileiro, quem se preocupa com a nossa cultura, quem cuida de nós. Porque, veja, nós temos um hábito terrível que é ser um brasileiro vira-lata. A gente olha para outros países e queremos ser como os países são, mas nenhum país teve a nossa história e nenhum país seguiu os nossos ideais, tá certo? Os passos trilhados pelo brasileiro, não tem nada a ver com os passos trilhados, por exemplo, da Angola, do Congo, do México, dos Estados Unidos, da Rússia, da Inglaterra. E esses cargos, ser presidente, ser vice-presidente, ser presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ser ministro do Supremo Tribunal Federal, esses cargos são para pessoas que deveriam, ok? Deveriam deveriam carregar no peito o prazer de ser brasileiro. Não é esse um discurso nacionalista da extrema-direita ou da extrema-esquerda. Não. É ter noção de quem nós somos. Infelizmente, mesmo brasileiros natos não têm noção nenhuma de quem nós somos. Nenhuma. As pessoas esqueceram de estudar história. Esqueceram de saberem quem elas são. E então nós somos inimigos de nós mesmos, nós incomodamos os nossos irmãos patriotas, tá? Nossos coterrâneos, ok? Nós incomodamos aqueles que não têm a mesma opinião que a nossa. Isso não é só política, isso é religioso também. Nós matamos, nós causamos mal aos nossos irmãos de pátria. Isso não deveria acontecer. Não deveria acontecer. É de uma tristeza imensa saber que tem pessoas que discutem política como se fosse um jogo de futebol. A política deveria servir para dar um jeito no país,
e não para virar uma briguinha de time. Briga de time é no estádio de futebol. Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo, São Paulo e Palmeiras, mas não com política. E é uma pena ver o rumo que o país está tomando. Brasileiros natos podem ser todos esses aqui, porque era para que eles soubessem, para que eles tivessem noção da cultura, coisa que um estrangeiro não teria, coisa que um naturalizado não teria. E nós não temos. E somos brasileiros natos. Bom, mas vamos seguir falando agora da perda da nacionalidade, ainda no artigo 12, dessa vez no parágrafo 4º. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelado a sua naturalização por sentença judicial em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e Estado democrático. Então, são aqueles estrangeiros que tentaram fraudar o seu processo de naturalização por qualquer razão, qualquer motivo, sei lá, fraudar um, um documento, seja qual for. Ou aqueles que tentaram acabar com o Estado Democrático de Direito, certo? No inciso 2 diz: fazer o pedido expresso da perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente, ressalvado suas situações que acarretem a patridia. A patridia. Nesse sentido, tem gente que pode pedir para revogar a naturalização. Não quero mais ser brasileiro. Não quero a naturalização brasileira. Mas a única coisa que não vai ser possível é se ele for uma pátria, ou seja, a única naturalização que ele tem é a brasileira. Não tem como ele deixar de ser brasileiro porque ele se tornaria uma pátria, ou seja, um sem pátria. Ou seja, sem naturalização nenhuma, sem nacionalidade nenhuma. O cara não é nada. Aí não pode, tá bom? Agora, nós vamos para o artigo 13.445 de 2017, que é a nova lei de imigração. Vai revogar as leis anteriores, que foram de 1949 e 1980, que é a lei número 818 de 1949 e a lei 6.815 da lei 6.815 de 1980. Vai combater a xenofobia e as deportações coletivas, certo? Vai proteger o imigrante, vai ter facilidade na regularização e proteção humanitária, regularização da migração e desburocratização dos procedimentos de naturalização, previsto no artigo 64 e 72 dessa lei. Aí vão ter quatro tipos de desburocratização dos procedimentos. Os procedimentos serão ordinários, extraordinários, especiais e provisórios, tá bom? Nós vamos falar mais para frente. Mas isso aqui é só para a gente fazer um apanhado legal, que a nova lei de imigração tentou evitar a xenofobia, porque muitas pessoas entravam no país ilegalmente, porque estavam fugindo da fome, estavam fugindo da briga política, estavam fugindo por várias razões, e nós éramos muito xenofóbicos, as pessoas tratavam com muito problema. Então, dá a proteção a esses estrangeiros, ok? Facilitando também a naturalização deles, assim que eles entravam, eles não se tornavam estrangeiros, eles se tornavam ali naturalizados. Não assim que entravam, né? Mas vocês entenderam, por favor. Então vamos lá. Os mecanismos de proteção dentro da nova lei de imigração estão previstos no artigo 12 e 14 através do acolhimento por visto. Aí tem vários tipos de vistos. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. A visita, chegar aqui como turista, temporário, fica aqui por um tempinho. Depois, diplomático, para autoridades diplomáticas. O diplomata da França vem para cá e ele fica com esse vistinho aí de diplomata. Estou vindo aqui a serviço. Oficial para missões oficiais e cortesia, viagens não oficiais para autoridades, tá bom? Então vem alguma autoridade aqui passear, dar uma volta, ver o Cristo Redentor, aí ele fica com essa de cortesia, tá bom? Esse de temporário aí, às vezes, é um pouco mais tempo do que um turista. Fica uns meses e tal, dá uma olhadinha, olha que legal, que bonito aqui o Pão de Açúcar. Proteção aos apátridas, tá bom? Que é aquilo que a gente falou. A pessoa que não tem nacionalidade nenhuma, ela não pode ficar sem nacionalidade. Então, garante a pessoa a nacionalidade dela.
E agora, senhoras e senhores, encerrando finalmente todos esses assuntos de nacionalidade, nós vamos falar agora da separação dos poderes. Só deixa eu ver uma coisa aqui, que eu acho que eu estou compartilhando convosco. Parei de compartilhar, mas eu só vou mostrar aqui uma coisa. Eu só quero. Ah, eu posso fazer isso aqui. Nossa, eu tenho 8 coisas para. Peraí, gente, só um momentinho, por favor, tá? Só para eu me organizar aqui, que eu tô vendo aqui umas coisinhas. Ixi, 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 ixi. Calma aí, gente, calma aí, calma aí. Tô vendo aqui, tá bom? Desculpem, pessoal, desculpem. Pronto. Pronto, agora sim. Acho que agora fica melhor, né? Que aí vocês me veem enfim, mas eu tô no meio do negócio? Como é que tá isso, gente? Não tem ninguém pra me falar como é que tá. Deixa eu ver. Tô descobrindo novas opções aqui, pessoal. Modo apresentador, vamos ver. Bom, vamos nessa. Se eu estiver atrapalhando, não sei se eu tô. 5 minutos restante da reunião, meu Deus, já? Tá bom, então não vai dar tempo de eu dar tudo, pessoal. Infelizmente não vai dar tempo. Mas vamos lá. Eu vou falar da separação dos poderes, então o resto, a CPI e o que a gente falou do controle de constitucionalidade fica para sábado que vem, não tem problema. Os poderes da União são o poder legislativo, executivo e judiciário. Nós vamos iniciar pelo poder executivo, ele vai governar e administrar o Estado, ele vai executar as leis elaboradas pelo poder legislativo, vai implementar políticas públicas e vai ter uma estrutura federal, estadual e municipal. O chefe do executivo federal, presidente. Chefe do executivo estadual, governador. Chefe do executivo municipal, o prefeito. As três esferas do poder do executivo é o executivo federal, estadual e municipal. Como eu já falei, o do federal é o presidente da República, quem vai auxiliá-lo são os ministros, aí tem o ministro da Defesa, o ministro da Educação, o ministro da Saúde e tudo mais. Ele poderá ser substituído se for impedido, que é o que a gente conhece como impeachment, que é uma palavra estrangeira, mas a gente chama de impedimento. Ou ele será sucedido, ou seja, acaba o mandato dele e entra o, o outro presidente, tá bom? Pode acontecer, por exemplo, também que ele morra. Se ele morrer, aí é o vice-presidente, tá? Se ele receber um impedimento, aí é o vice-presidente que cuida. É isso que trata o segundo tópico ali, tá bom? Por isso que eu dei uma travadinha, mas é o seguinte: ele pode ser substituído caso ocorra um impedimento, ou ele morra, ou fique enfermo por muito tempo. Aí quem cuida é o vice-presidente, tá bom? Ele tem que ter no mínimo 35 anos de idade, vai ter 4 anos de mandato, revogáveis por mais 4 anos se votarem nele novamente. Nós temos aí vários exemplos de presidentes assim. Um exemplo claro é o próprio Lula, presidente Lula, que outrora teria ficado 8 anos no poder. O Poder Executivo Estadual e Municipal possuem a mesma estrutura, mesma coisa, tá bom? Vamos lá para o Poder Judiciário. Em 3 minutos, vocês acreditam que a gente consegue? Eu tenho certeza. O Poder Judiciário não pode agir por conta própria, devendo ser provocado para tal. Ou seja, um juiz nunca vai olhar e falar assim: deixa que eu mando, sei de tudo. Mentira, não pode fazer isso. O Judiciário controlará qualquer ato que lese ou ameace direito, ok? Carreira, concurso público, acabou. TRF e TJ dos Estados e do Distrito Federal, ou seja, os fóruns, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Tribunal, enfim, vamos embora. A Constituição Federal prevê vagas nos tribunais para membros do MP e advogados com mais de 10 anos de carreira e com notório saber jurídico. Então, um advogado ou o promotor tem mais de 10 anos de conhecimento. Aí a Constituição vai dar uma vaguinha ali para ele, entendeu? Vai falar, ó, seja bem-vindo aí, entendeu? Você é todo sabichão, enfim. E com notório saber jurídico, tá? Tem que ter um bom saber jurídico, tem que saber de tudo. As garantias dos magistrados, vitalicidade,
inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. São três, portanto, tá? Ele será vitalício após 3 anos, que são dos 3 anos do estágio probatório. Inamovibilidade, ele só sairá do cargo por vontade própria, não podendo ser demitido. Porém, ele pode ser aposentado em razão de interesse público, que a gente chama de aposentadoria compulsória. Fez uma cagadinha, aí passa por todo um processo e tudo, e aí ele vai se tornar aposentado compulsoriamente, tá bom? E a irredutibilidade de subsídios, não pode diminuir o valor dos subsídios deles, tá bom? Os magistrados, juízes, eles não podem exercer qualquer cargo ou função a não ser a de professor, ou seja, não pode ser um empresário, por exemplo, não pode ser um investidor e tudo mais. Receber auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas e salvar as exceções previstas em lei. Receber benefícios em processos, exercer advocacia, por exemplo, e também não pode edificar atividade político-partidária, devendo ele sair, tá? Bom, eu vou parar aqui. Na próxima aula, nós iniciamos novamente, nós partimos daqui, falamos da CPI e falamos também do controle de constitucionalidade, tá? Peço desculpas pela aula muito rasa, muito curta, mas é só uma revisão também, é só para relembrar. E espero vocês para a última aula da monitoria desse semestre e também de revisão. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.